Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? E hoje nós vamos ver mais um pouquinho do livro de Sabedoria, no capítulo 5, no verso 14. Vamos ver se a gente termina ele hoje. E esse capítulo 5, ele é assim uma profecia mesmo do Apocalipse, viu, gente? Ele vai falar aqui o que acontece, né, com os justos e o que acontece com os injustos. Jesus sempre dizia que no final ele viria para julgar os vivos, os mortos, separaria o joio do trigo. Então, que na nossa vida nós possamos ser cada vez mais o trigo e que não deixemos o joio, não sejamos ele e nem deixemos que ele invada a nossa plantação, ou seja, nosso coração, a nossa vida, né? Então vamos lá. Vamos terminando então o capítulo 5. Vamos iniciar hoje no versículo 14. Sim, a esperança do injusto é como palha arrebatada pelo vento, como leve espuma que a tempestade levanta. Esperança que se desfaz como fumaça espalhada pelo vento e é fugaz, como lembrança do hóspede que fica um dia só. Veja, essa é a esperança do injusto. Não tem solidez, não tem sucesso. Veja, ela é como que uma palha que o vento leva, né? É leve, que qualquer coisa leva. É uma fumaça que se desfaz, ou seja, agora já estava, já logo sumiu, né? Então, a lembrança do injusto, ela vai ser dissipada, ela vai ser aniquilada, né? Então, é fugaz como lembrança, ou seja, passageira, passa rápida, como um hóspede que ficou um dia só, né? Não deixou saudade. Os justos, porém, olha lá, versículo 15. Os justos, porém, vivem para sempre. Sempre serão lembrados. Recebem do Senhor a recompensa e o Altíssimo cuida deles. Descansa no Senhor. Olha que lindo, né? O Altíssimo cuida de você, cuida de mim. Coloque sua esperança toda em Deus. Por isso receberão das mãos do Senhor, verso 16. Por isso receberão das mãos do Senhor a gloriosa coroa real e o diadema do esplendor. Se você ler Apocalipse 2, 10, Apocalipse 2, 10, no finalzinho do 10, vamos dizer assim, se der para dividir o 10 em ABC, seria o C. Né? Se você for ver lá em Apocalipse 2, 10, ele vai falar à igreja, né? A uma das igrejas, das 7 igrejas, e aí ele vai falar que aquela que permanecer fiel vai receber o quê? Uma coroa real. Ou seja, você é filho, você é reinante. Filhos têm coroa. Filhos do rei têm coroa. Filho do rei é rei. Filho do rei, no mínimo, ele tem que ser príncipe, né? Tem que governar. Então veja, receberão das mãos do Senhor a gloriosa coroa real e o diadema do esplendor, porque ele os protegerá com a mão direita e os cobrirá com o seu braço como escudo. Olha isso, protegerá com a mão direita e o seu braço como um escudo. Que mais você quer na vida do que essa proteção de Deus? Que mais nós precisamos na nossa vida do que essa proteção de Deus? Né? Para que a gente possa cada vez mais viver essa intensidade desse amor de Deus para conosco. Lembrando que a gente sabe que no final seremos julgados, então vamos fazer de tudo nessa vida enquanto nós pudermos abrir nossos olhos, fazermos e vivermos da bondade de Deus e fazermos levar a cada um dos nossos irmãos que ainda não conhece esse Jesus maravilhoso, que é Ele que nos leva ao Pai. A gente leve essa face, que a gente possa levar essa face às pessoas, né? A face de Deus, através da nossa face, levar
as pessoas a imagem de Deus e esse Deus maravilhoso, né, que Jesus veio aqui nos mostrar. E ele disse: eu sou o caminho. Então a gente tem que fazer aquilo que Jesus fez: vencer as tentações, vencer as provações, vencer o mundo de tribulações, viver a paz aqui, para que a gente possa viver eternamente, ou seja, seremos lembrados eternamente e um dia reinaremos com ele na eternidade. Versículo 18: vestirá a couraça da justiça e colocará o capacete do julgamento que não admite suborno. Tomará como escudo a santidade invencível. Afiará a espada da sua ira implacável. E o universo combaterá a seu lado contra os insensatos. Em determinado momento do Apocalipse, a gente vê que os santos julgarão até os anjos. Então aqui ele está falando sobre isso. Tomará seu próprio zelo como armadura e armará a criação para castigar os inimigos. O que é armar a criação? Toda a criação de Deus. Toda a criação de Deus, ele fala aqui, ó. Colocará, né, aqui, ó, e armará a criação para castigar os inimigos. Vestirá a couraça da justiça e colocará o capacete do julgamento que não admite suborno. Tomará como escudo a santidade invencível. Nós temos que ter essa santidade invencível para que a gente possa, de fato, vencer o mal. Porque o mal ele está a todo momento, gente. Ele está a todo momento dentro da gente para que a gente se desvie do caminho de Deus. E olha, afiará a espada da sua ira implacável. E o universo combaterá a seu lado contra os insensatos. O que é o universo? O universo é tudo aquilo que ele criou, né? E nós fazemos parte desse universo porque nós somos seus filhos, a imagem e semelhança. Os raios partirão das nuvens como flechas bem apontadas e voarão sobre o alvo como um arco bem retesado, na verdade. O que é um arco bem retesado? É um arco que você estica no máximo para que solte a flecha. Pá, né? E não erre o alvo. Então, as flechas apontadas e voarão sobre o alvo como um arco bem retesado. Sua funda lançará furiosa saraivada. A água do mar se enfurecerá contra eles, e os rios sem piedade os afogarão. Afogarão quem? Os insensatos. Aqueles que viveram a todo o tempo para ser joio no meio do trigo. Aquele que veio para instigar, aquele que veio para criar inimizade, aquele que veio para destruir, para que veio fazer com que você se afaste do verdadeiro Deus, aquele que se afaste do seu verdadeiro projeto, né? O seu propósito de vida aqui na Terra. Você é um projeto que Deus fez, criado à imagem e semelhança dele, para você reinar aqui nessa Terra já. Porque se a gente não dominar essa Terra, não reinar nessa Terra, como que nós poderemos reinar na outra? Ah, mas na outra eu vou reinar com Cristo. Engano! Se você não reinar aqui, se você não fizer a sua parte aqui, se você não for um filho aqui, pode ter certeza, o inimigo vai te carregar. Ele vai te carregar. Então nós temos, enquanto tivermos sopro de vida, temos esperança. E é isso que ele está falando aqui, ó. Versículo 23, ó. O sopro do poder divino se levantará contra eles e os dispersará como furacão. É assim que a injustiça devastará toda a terra e a maldade derrubará o trono dos poderosos. Então, se você não tomar cuidado, você vai ser devastado. Você será subornado. Porque o inimigo, ele fica constantemente ali te atazanando, te fazendo você lembrar de coisas erradas que você fez, te fazer você pensar que que você não é filho, que você não merece, que você é uma pessoa que é desprezível, né? Te fazendo você viver amargurado, pensando no passado, vivendo em depressão. Quantas pessoas vivem no passado, quantas pessoas tiram a própria vida por angústia do passado, por depressão, por achar que não merece, por achar que não é filho, por achar que não é herdeiro,
por achar que o seu pecado não tem perdão. Veja, todo pecado tem perdão, desde que você se arrependa. Como Jesus dizia, vá e não peques mais. Então, não fique deixando o inimigo tomar conta do seu coração. Abra o seu coração, limpe seu coração, para que Deus possa entrar. Tem muita tranqueira aí dentro. Limpa ele, limpa dos maus pensamentos. Evite maus pensamentos. Você que governa a sua vida, você que governa sobre o seu ser, a sua alma. A sua alma tem que governar o teu corpo. Que se você for fazer a vontade do corpo, o corpo não quer que você faça nada, ele não quer levantar cedo, ele não quer ler um livro, ele não quer ler a Bíblia, ele não quer fazer uma academia, ele não quer fazer um regime, ele não quer melhorar a sua. Por quê? Porque o corpo está preparado para poupar energia. Ele é teu amigo vilão, né? Ele fala, não, você fica quietinho aí, ó, para poupar energia, para você não gastar. Então, se você for fazer a vontade do corpo, você não faz nada. Você não sai para trabalhar, você não quer melhorar, você acha que o que você tem já tá bom. Então, você não quer mudar, você não quer se transformar. Veja que eu dizia quando a gente estudava Provérbios que a transformação, uma mudança você pode mudar hoje, amanhã você pode voltar atrás do mesmo jeito. Mas a transformação não tem como. Uma vez que você transforma no Espírito, no amor de Deus, não tem como você voltar atrás. Porque a transformação, por exemplo, de uma borboleta, que ela é um casulo, e depois ela é uma lagarta, e depois ela se transforma na borboleta, ela não tem como voltar mais a ser um casulo e ser uma lagarta. Então a transformação, por isso que a transformação dói, né? Uma semente que você planta na terra, ela vai germinar, e para ela germinar ela tem que romper. Ela tem que estourar, ela tem que romper, ela tem que inchar, ela tem que fazer o que tem que ser feito para que ela possa romper linda, maravilhosa. E é assim nossa vida também. Muitas coisas dói para a gente poder mudar. Dói levantar cedo para a gente poder ter mais tempo para a gente ler, para a gente fazer um vídeo, para a gente ler a Bíblia, para a gente ler um livro. Dói. Lógico que dói. Mas uma vez transformados, seremos criaturas novas. Jesus dizia, nós temos que nascer de novo. Nós temos que romper com tudo que está aí, com esse pecado todo que está aí. Se nós não rompermos e não vivermos o mundo que Jesus quer que a gente viva, dentro desse mundo que é um mundo que só prega o mal, que só vive o mal, que só tem violência, se a gente não transformar esse mundo, né, a gente não vive o extraordinário que Deus tem para nós. Então pense nisso. E assim nós terminamos o capítulo 5 e eu vou ler ele agora rapidinho na íntegra, para quem não tem, né, a Bíblia, não tem a sabedoria na Bíblia. Então eu vou ler o capítulo 5. Olha, o justo, porém, ficará de pé, sem temor, diante dos que o oprime e desprezar os seus sofrimentos. Ao ver os justos, estes ficarão tomados de terrível pavor, espantados diante da salvação inesperada. Arrependidos dirão entre si, entre soluços e gemidos de angústia, este é aquele de quem antes nós ríamos. Nós o tomávamos como objeto de zombaria. Insensatos que fomos. Consideramos uma loucura a vida deles e a sua morte para nós é uma vergonha. Porque ele agora é considerado entre os filhos de Deus e participa da herança dos santos. Nós, portanto, nos desviamos do caminho da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós, nem o sol para nós se levantou. Nós nos fartamos nos caminhos da injustiça e da perdição. Percorremos desertos intransitáveis e não conhecemos o caminho do Senhor. De que adiantou nosso orgulho? Que vantagem tiramos da nossa riqueza arrogante? Tudo passou como sombra e como notícia fugaz. Passou como navio que corta as águas agitadas sem que possa encontrar vestígio da sua passagem, nem o sulco de seu casco nas ondas. Foi embora como o pássaro que voa pelos ares sem deixar qualquer sinal da sua rota. O ar leve, ferido pelo toque das penas e dividido pelo ímpeto vigoroso,
é atravessado pelas asas em movimento, mas depois não fica sinal nenhum da sua passagem. Tudo passou como flecha disparada para o alvo. O ar cortado volta imediatamente sobre si mesmo e já não se sabe mais a trajetória dela. O mesmo acontece conosco. Mal nascemos e já desaparecemos, sem mostrar nenhum sinal de virtude, porque nós nos consumimos em nossa maldade. Sim, a esperança do injusto é como palha arrebatada pelo vento, como leve espuma que a tempestade levanta, esperança que se desfaz como fumaça espalhada pelo vento, e é fugaz como a lembrança do hóspede que fica um dia só. Os justos, porém, vivem para sempre. Recebe do Senhor a recompensa e o Altíssimo cuida deles. Por isso receberão das mãos do Senhor a gloriosa coroa real e o diadema do esplendor, porque ele os protegerá com a mão direita e os cobrirá com seu braço como escudo. Tomará seu próprio zelo como armadura e armará a criação para castigar os inimigos. Vestirá a couraça da justiça e colocará o capacete do julgamento que não admite suborno. Tomará como escudo a santidade invencível, afiará a espada da sua ira implacável e o universo combaterá a seu lado contra os insensatos. Os raios partirão das nuvens como flechas bem apontadas e voarão sobre o alvo como um arco bem retesado. Sua funda lançará furiosa saraivada. A água do mar se enfurecerá contra eles, e os rios, sem piedade, os afogarão. O sopro do poder divino se levantará contra eles, e o dispersará como furacão. É assim que a injustiça devastará a terra toda, e a maldade derrubará o trono dos poderosos. Veja, aqui está na íntegra o capítulo 5. E se a gente pensar aqui das águas, né, sem piedade, os afogarão, a gente lembra a passagem do Mar Vermelho, né? O povo saindo do Egito, Moisés o dirigindo, Moisés abre o mar, as pessoas passam, depois vem quem? Vem o Egito, o perseguidor, aquele que não quis mudança, aquele que não quis transformação, aquele que quis perder, preferiu perder tudo, até seu filho primogênito, perdeu todos os escravos, perdeu o ouro, a prata, porque os escravos que eram o povo de Deus escolhido, passaram pelo rio carregando toda o seu ouro, sua prata, né, e saíram do Egito. E aí quando eles passam o rio, né, o Mar Vermelho, quando eles passam o mar, eles vão atrás, achando que eles conseguiriam pegar de volta o povo. E aí o que faz? O mar veio com essa fúria que fala aqui, ó. Né? E os rios, né, o mar, ó, a água do mar se enfurecerá contra eles e os afogarão. Então, que nós possamos tirar desse capítulo 5 da sabedoria, muita sabedoria para a nossa vida. Nunca é tarde, né? Para a gente mudar a rota, para a gente se transformar, para a gente melhorar. Mas pense sempre que Deus está do nosso lado, com a mão direita Ele nos está cobrindo e com o seu braço está servindo como escudo. Ele nos protege, Ele nos cuida, porque nós somos filhos. E filhos merecem ser colocados no lugar de filhos. Não sejamos escravos, não deixemos que o mal domine nosso coração. Limpe seu coração, deixe seu coração ser ensinável, para que você possa entender a palavra de Deus e possa fazer uma vida melhor na sua família, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, na sua empresa, no dia a dia, com todos aqueles que você encontrar, quer seja no comércio, quer seja no trabalho, quer seja na sua casa. Faça um dia melhor, faça hoje uma segunda-feira, né, dia 3 de novembro, uma segunda-feira melhor na sua vida e na vida daqueles que cruzarem seu caminho. Leve a face de Deus para aqueles que você encontrar. Um beijo no seu coração, fica com Deus. Boa semana e bom dia.